Olá, tudo bem? Começando agora mais um Café Comunitário aqui na TV Fevale. E no programa de hoje nós vamos falar sobre acessibilidade para os deficientes físicos aqui em Novo Hamburgo. Além disso, vamos conhecer um projeto da Universidade Fevale que está trazendo um pouco mais da natureza aqui para o Campus 2 da Fevale. Então se ajeite no sofá, pois começa agora mais um Café Comunitário aqui na TV Fevale. Desde o ano de 2010, alunos do curso de Ciências Biológicas da Universidade estão cultivando uma espécie rara de orquídeas. E o resultado desse projeto vai começar a ser visto aqui, no Campus 2 da Universidade. A Universidade Fevale possui um projeto que desenvolve em laboratório plantas que estão ameaçadas em extinção. Por isso, estamos aqui com a professora líder desse projeto, Anete Droste, que vai nos explicar como funciona esse projeto e como surgiu essa ideia. A ideia surgiu dentro do curso de Ciências Biológicas, com bolsistas de iniciação científica, de nós produzirmos, com ferramentas biotecnológicas, plantas da espécie Cattleya intermédia, que é uma orquídea ameaçada de extinção, com o objetivo de levar essas plantas para o habitat natural delas, que é um fragmento florestal, e monitorá-las lá a longo prazo. Quando eu digo longo prazo, durante vários anos, para ver se essas plantas conseguem sobreviver, se desenvolver e se reproduzir no seu ambiente natural, na tentativa de repovoarmos o habitat natural dessas espécies que estão sendo retiradas por serem espécies de terem um apelo ornamental muito grande. E quais são os fatores que tu acredita que quais são os fatores que tu considera os causadores dessa extinção? A extinção acontece por fatores determinados pelo próprio ser humano, que por fragmentar as florestas, ou seja, desmatar bons pedaços da floresta. A Cattleya intermédia, por exemplo, vive na floresta atlântica e nós sabemos que da floresta atlântica original, hoje temos apenas ainda 8% de remanescentes. Então, com a urbanização, com a industrialização e o uso de solo para a agricultura também, nós estamos diminuindo cada vez mais as nossas florestas, o que nós chamamos de fragmentação florestal. E isso faz com que desapareçam, com as grandes árvores das florestas, também as pequenas plantas que vivem sobre essas árvores, como é o caso dessa orquídea Cattleya intermédia, que é uma planta epifítica, que é o nome que se dá a essas plantas que vivem sobre os troncos das árvores. Um outro fator para também nós aumentarmos o problema da ameaça à extinção é o fato de que muitas dessas plantas, e a Cattleya intermédia faz parte desse grupo, são plantas muito bonitas. Então, o interesse ornamental é bastante grande. As pessoas vão para a floresta, veem essas plantas em flor, acham bonitas, colhem de lá, retiram e muitas vezes até vendem. Então, as atitudes para que não aconteça mais essa extinção seria as pessoas começarem a cuidar melhor dessas plantas. Mas para nós termos cuidado, isso perpassa por toda uma questão de educação ambiental, especificamente falando, e também perpassa por uma questão de nós conhecermos a nossa flora, as nossas plantas. Então, é necessário que a gente tenha estudos básicos para a gente poder conhecer essas plantas, para também descobrir, as pessoas descobrirem em si, né, a vontade e a necessidade de cuidar dessas plantas. E como surgiu a ideia de trazer essas plantas para o campus aqui da Universidade Fevale? Os bolsistas de iniciação científica que estão, na prática, indo para o fragmento florestal e monitorando as plantas, se perguntaram e me perguntaram por que não nós utilizarmos algumas dessas plantas, porque nós produzimos elas em grandes quantidades no laboratório, por que não utilizarmos algumas delas para também aumentar a riqueza paisagística
do Campus 2 da Universidade Fevale, uma vez que nós temos também um trabalho que está sendo desenvolvido por esses bolsistas de identificar, conhecer todas as árvores que tem no Campus 2. E nós vimos que existem muitas árvores que poderiam potencialmente receber essas plantinhas. Então surgiu a ideia e com isso nós pretendemos tornar mais agradável paisagisticamente o campus. Tu teria uma ideia de quantas mudas foram trazidas para cá? Já temos colocadas, instaladas nos troncos das árvores várias dezenas dessas pequenas plantas. Elas estão num estágio de desenvolvimento bem inicial, são plantas pequenininhas. Então, nós precisamos agora esperar durante 2, 3 anos para que elas cresçam e floresçam, porque as orquídeas fazem isso de uma maneira muito devagar. Obrigada, professora. Para o Café Comunitário, Carolina Catânio. Você sabia que a Fevale tem uma área específica para projetos sociais que buscam melhorar a sua vida? Conheça um pouco mais sobre esses espaços que unem a universidade com a comunidade. É isso mesmo, Leonardo e Carol. Eu estou aqui com a professora Gladys, ela que é pró-reitora de Extensão e Assuntos Comunitários. Professora, qual é a importância dos projetos de extensão aqui da nossa instituição? Bom, os nossos projetos de extensão, eles têm como premissa principal a formação do acadêmico. Então, é um espaço onde o acadêmico pode aprender sobre as questões da sua própria área de formação e também ele desenvolve cidadania, princípios, né, como responsabilidade, o exercício pleno da sua cidadania e o compromisso com a cidadania dos outros. Além disso, nós atendemos as demandas que são oriundas da comunidade, nas mais diferentes áreas do conhecimento ou áreas temáticas da extensão. Por exemplo, da comunicação, dos direitos humanos, da atenção ao idoso, da saúde humana, do meio ambiente, do trabalho e renda, dentre as outras áreas em que os projetos estão alocados, distribuídos. Sim. Professora, dentre todos esses projetos de extensão que dão identidade à Universidade Fevale, pode citar alguns deles e talvez os importantes que são bem destacados? Bom, neste ano nós temos 42 projetos de extensão vigentes até o final do ano que vem. E todos têm a sua importância, todos eles, em especial, eles completam a formação do acadêmico, que se dá no âmbito do ensino, da pesquisa e da extensão, e eles atendem comunidades vulneráveis, comunidades carentes, né? Então, eu não teria como te dizer os mais importantes. Todos os 42 são importantes, são indispensáveis para o fazer da Universidade Fevale. Mas nós temos alguns projetos, né, que se preocupam com o atendimento às crianças, desde as questões voltadas para o aleitamento materno, para a educação infantil. Nós temos projetos que perpassam pelos direitos da mulher, pelos direitos do idoso, o cuidado com o sujeito em reabilitação, pacientes com lesão medular, os projetos vinculados à cultura, como é o projeto Café Comunitário, o núcleo de prática jurídica. Então, a gente tem projetos voltados ao desenvolvimento do trabalho e renda, como o projeto Moda em Produção, o projeto do sapateiro. Então, a gente tem uma gama de projetos e todos eles fundamentais e indispensáveis para a formação do acadêmico e para o atendimento das comunidades que eles atendem. Muito obrigado, professora Gladys, ela que é pró-reitora de Extensão e Assuntos Comunitários aqui da Universidade Fevale. Para o Café Comunitário, Vitor Hugo Furtado. E no bloco Café Cultural dessa semana, vamos conhecer um pouquinho de Ivoti. Confira aí.
agora para um breve intervalo e no segundo bloco vamos conhecer a Associação de Lesados Medulares aqui de Novo Hamburgo, a LEME, e também vamos receber um dos seus associados, Diego Becker. Não saia daí, nós já voltamos! Voltamos agora com o Café Comunitário aqui na TV Fevale. E nessa última parte do programa vamos falar sobre a LEME, a Associação de Lesados Medulares aqui de Novo Hamburgo. Primeiro, vamos conhecer um pouco das histórias das pessoas que frequentam a instituição. A LEME, Associação de Lesados Medulares, ajuda na recuperação de pessoas com deficiência, como o Diego, que há 16 anos sofreu um acidente. Aos 17 anos eu sofri um acidente de moto, né? Tive uma lesão C5 e C7, que é no pescoço, né? Então, na verdade, eu sou um tetraplégico. Então, desde lá, eu já parti para a cadeira de roda. Então, hoje já estou 16 anos na cadeira. Então, foi pelo um acidente mesmo. Diego conta o que a LEME significa para ele. A LEME, assim, eu considero a minha segunda casa, porque como eu estou 16 anos, tu olha bem, a LEME foi fundada em 2002, se eu não me engano. Então, assim, no momento que eu recebi o atendimento da LEME, foi onde eu aceitei meu problema. Porque fica difícil. Tu, uma pessoa que já andou, cair na cadeira de roda, tu já teve o gosto de chutar uma bola, de caminhar, de dançar, e no momento que tu para na cadeira de roda, fecha um livro e abre em outra página. Então fica difícil. Mas a LEME, ela tem um trabalho assim, cara. Ela te mostra que a vida tu pode levar numa cadeira de roda igual, tanto igual como tu caminhasse. E assim, hoje eu vejo muitos benefícios na minha cadeira. Eu aprendi a dar valor para a vida, eu aprendi a olhar o próximo, aprendi com as dificuldades da vida que tu não precisa estar reclamando, às vezes tu tem tudo na vida e reclama. Então assim, a LEME hoje eu não consigo viver sem. Até agora eu conseguia pegar um emprego, mas eu consegui fisioterapia 2 vezes por semana. Então isso aqui é uma família, entendeu? Tu te sente bem aqui dentro. E a gente troca as experiências. Tem um outro que chega, tá numa escuridão, o que a gente procura fazer? Falar para a pessoa, tu vai ficar na cadeira, mas a vida continua, tu vai ter suas expectativas. A única coisa que tu não pode fazer é baixar a cabeça. Conversamos também com o Adilson, que conta como entrou na instituição. Eu estou desde 2009 na LEME. Hoje são 269 associados, se eu não me engano, se não me falha a memória. É algo em torno disso. Eu entrei na LEME através do time de basquete. A LEME tem um time de basquete. Sempre fui muito esportista, daí me informaram, tinha um time de basquete e tal, e eu, como fazia tempo, não fazia nenhum exercício, né, e tal, eu digo, tem que fazer um exercício, vou lá para ver como é que funciona. Eu entrei através do time de basquete. Ele relata que hoje a LEME é um lugar para se trocar experiências. Eu trabalhava de motoboy, já há bastante tempo, uns 4, 5 anos eu trabalhava de motoboy, e eu fui fazer uma entrega na cidade de Lindolfo Collor, a cidade vizinha aqui, e eu cochilei na direção, dei uma cochilada, estava andando muito de boa, dei uma cochilada na direção e acabei passando reto numa curva e fraturei minha coluna. Recebemos agora o funcionário da Universidade Fevale associado à LEME, Diego Becker. Seja bem-vindo, Diego. Obrigado. Então, Diego, há quanto tempo tu está na LEME? Eu frequento a LEME há mais ou menos uns 3 anos. E como é essa associação? Como é a tua experiência lá com as pessoas que possuem... Olha, eu acredito que lá é um lugar assim, para nos receber logo no começo, quando a gente acaba caindo numa cadeira, é um lugar perfeito. Porque existem situações parecidas com as tuas, pior que as suas, melhores, então tu
ajuda, tu acaba sendo ajudado, tu dá conselho, tu recebe conselho, então te faz querer viver, continuar vivendo, né? E quais atividades são desenvolvidas lá? Lá tem fisioterapia, tem aparelhos de musculação, tem bicicletas no qual a gente pode pedalar com as mãos e acaba mexendo as pernas junto para exercitar. Existem aparelhos para a gente ficar em pé, existem atividades de artesanato, oficinas de informática e outros projetos que sempre estão sendo criados. Até a própria Fevale, a clínica Escola de Fisioterapia, tem um projeto lá também. Diego, para o pessoal que está em casa nos assistindo agora entender, tu tem quantos anos, certo? E há quanto tempo tu está na cadeira de rodas? Eu tenho 31 anos e estou na cadeira, vai fazer 4 anos em outubro. Tu estava falando para nós antes que foi por um acidente de moto. Isso. Tu acha que o trânsito, ainda mais para um motoqueiro, para alguém que está em cima de uma moto que não tem proteção nenhuma, tu acha que está cada vez mais violento? Acredito que sim, que o trânsito seja mais violento, mas também tem muita imprudência dos motoristas, a falta de cuidado também acaba ocasionando essas coisas, né? E a mobilidade urbana na cidade? Tu vê que é difícil se locomover ainda nas principais cidades? Ah, com certeza. Eu acredito no Brasil principalmente é bem difícil nas grandes cidades, nas pequenas cidades, as calçadas, os meio-fios, as pessoas mesmo não respeitam os espaços, às vezes, destinados para te poder subir, para te poder descer. Então acaba sendo bem difícil se locomover com a cadeira no centro da cidade ou nos bairros também. Nos bairros ainda acaba sendo pior. O que tu acha que precisa ser feito para melhorar essa questão? Acredito que se cada um cuidasse talvez de um pedacinho da calçada, se cada um cuidasse para não colocar o carro onde tem uma subida ou não colocar o carro em cima da calçada, um lixo, alguma coisa assim, talvez pudesse melhorar. Tu acabava pensando nessa questão da mobilidade urbana para um deficiente físico antes? Ou não, passava direto assim, acabava nem percebendo essas coisas? Ah, com certeza não percebia. Passa despercebido, a gente acaba notando quando a gente precisa daquela questão, então... E, Diego, apesar de ter uma deficiência física, tu também entrou na Leme e começou a praticar esportes. Como é que é um pouco dessa vida de atleta tua? Ah, lá na Leme nós temos um time de basquete, no qual a gente treina 2 vezes por semana. Há pouco tempo foi adquirido umas handbike também, então eu participo dos dois, o basquete e a handbike. Isso para mim é, não digo tudo, mas é quase tudo assim, para mim poder me sentir livre, principalmente uma handbike no qual eu saio de uma cadeira de rodas. Eu me sinto livre, sinto aquele ventinho batendo no rosto, que dá uma liberdade. Tu esquece que tu tem uma deficiência naquele momento ali. E, Diego, tu acredita que existe ainda muito preconceito quanto ao cadeirante por aqui, na região? Eu não sinto o preconceito das pessoas, porque às vezes eu acredito que eu também acabo não procurando observar isso nas pessoas. Sabe, eu faço o que eu tenho que fazer, eu não fico observando se a pessoa vai me olhar assim ou assado. Ela vai me olhar. Então, ela me olhou, tipo, o que eu posso fazer? Eu não posso dizer que ela teve o preconceito ou não. O que tem ainda bastante, eu acredito, é a falta de sensibilidade, às vezes, com alguma situação. Daí pode ser encarada como um preconceito ou não. E como tu conheceu a Leme? Como tu foi parar lá, né? Tu viu em algum lugar ou como foi? A Leme eu conheci através de um amigo meu, que nós já nos conhecíamos antes de estarmos na cadeira. Aí ele ficou sabendo que eu tinha ficado na cadeira e ele tinha ficado há um pouco tempo e eu também não sabia. Ele acabou indo lá em casa e me convidou para ir lá, que é o Adilson, que é de Campo Bom. E aí a gente acabou sendo... Lá dentro eu acabei conhecendo mais pessoas e tudo mais. E a questão do transporte público, não sei se tu acaba usando muito transporte público, mas muitos cadeirantes aqui na região usam transporte público. Esse transporte público, os ônibus aqui da cidade, até os próprios táxis, eles são adaptados, eles têm essa preocupação? Acredito que os ônibus até têm a adaptação ali, tem a máquina, mas os funcionários, as pessoas que utilizam, que operam as máquinas não são bem treinadas, acabam não sabendo, simplesmente tu tá sentado numa cadeira, mas não é. Às vezes tem pessoas que têm muito pouco equilíbrio, que não conseguem, não tem força para trocar uma cadeira,
Então eles não ajudam, eles não seguram a pessoa, então acaba acontecendo alguns acidentes, né? Diego, desses 3 anos, certo? O que tu pode trazer de experiências positivas para o pessoal que está nos vendo agora em casa? Olha, eu posso dizer que eu aprendi a dar valor às coisas, que se a gente tem vontade, a gente pode fazer o que a gente quer, o limite está na nossa cabeça. Então hoje, como vocês mesmos falaram ali, eu sou funcionário da Fevale, eu trabalho aqui, eu estudo, eu frequento a Leme, eu jogo basquete, eu ando de bicicleta, faço tudo, mais coisas que eu não fazia antes. Então, às vezes, o limite está na nossa cabeça. A limitação acaba estando na cabeça das Sim, pessoas, sim. né? Isso mesmo. E como a gente disse, tu também reforçou agora, tu trabalha na Fevale. Aqui na Fevale, se tu pudesse tirar da Fevale e implantar na cidade, o que tu faria? Olha, eu acho que a questão de ser tudo bem nivelado, todos os acessos à Fevale, aqui dentro da Fevale, eu posso sair daqui onde eu estou agora e ir lá no outro prédio, lá do outro lado da Fevale, sozinho. Às vezes precisa fazer uma força para subir uma rampa, mas é uma rampa que tu consegue subir sozinho. Então acho que isso precisa ir na cidade. E também a questão das pessoas aqui dentro, principalmente os funcionários, eles conseguem ajudar o outro, dar espaço, dar lugar. Então acho que isso precisa mais. Acessibilidade, mas também a ajuda das pessoas, às vezes, na rua, para te dar um espaço, para te deixar passar e coisas assim. Diego, tu poderia dizer para quem não está nos vendo como eles podem fazer para procurar a Leme? É gratuito, né? Como funciona? Sim, a Leme é um serviço gratuito que funciona de segunda a sexta. Tá? Eles estão abertos das 8 da manhã às 5h30 da tarde. Fica ali na Saldanha Marinho, perto do Bourbon. Então tem o site deles também, leme.org. Tem o Facebook da Leme. Então peço para quem tem a deficiência ou não que procure a Leme. Para quem tem deficiência vai ser muito bom para a sua recuperação. Para quem não tem, vai ser para aprender um pouco a mais com aquelas pessoas que estão lá, ou para ser um próprio voluntário lá dentro também. Poder, eu sou um professor de informática, quero dar um curso de informática lá, eu gosto de artesanato, eu gosto de alguma outra coisa na cozinha, quero dar um curso de culinária, etc. Então, peço que todos visitem a Leme, se possível. Até para acabar entendendo um pouco mais do mundo, né? Porque vocês acabam, de certa forma, vendo o mundo de outra forma que nós não vemos. Tu mesmo disse que acabava não prestando atenção, Sim. Mas para as pessoas acabarem vendo que por pequenas coisas, por arrumar uma calçada, reparar qualquer coisa na calçada, dá para melhorar muito a vida de uma pessoa que está em cima de uma cadeira de rodas. Sim, às vezes um pequeno detalhe faz toda a diferença. Tipo, um buraquinho na calçada pode trancar a roda da cadeira, tu pode cair e quebra um braço. Eu, sem um braço, eu não consigo sair de casa. Então, acho que, que nem tu falou, um detalhe faz a diferença. Então, muito obrigado, Diego. Eu que agradeço. Comunitário de hoje, mas você pode continuar ligado com a gente através das nossas redes sociais. Nós também estamos todos os sábados pela Rádio ABC 900 AM aqui de Novo Hamburgo. Nós esperamos por você. Até o nosso próximo encontro. Tchau!